Olá, pais e mães que oram. Lindo esse nosso projeto, né? Tô muito feliz de estar dividindo esse tempo com vocês e durante esses 9 meses. Eu creio que Deus nos dará a vitória, porque Ele nos diz que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Senhor Jesus, eu quero colocar esse tempo especial na Tua presença. E que, Senhor, nós possamos cumprir com fidelidade nesse tempo de oração pelos nossos filhos e filhas. Em nome de Jesus. Amém. Esse projeto tem como título Pais e Mães que Oram, colocando essa geração no altar, é o capítulo número 1, e nós estamos hoje fazendo a segunda mensagem, que fala de Jesus e seus pais em Lucas capítulo 2. Aprender no templo. Esse texto foi escrito pelo bispo Adriel de Souza Maia. O Evangelho de Lucas registra alguns acontecimentos acerca do cuidado familiar no desenvolvimento integral de Jesus e da importância do templo em sua vida e ministério. A apresentação de Jesus no templo, Lucas 2, 22 a 24, o Cântico de Simeão, Lucas 2, 25 a 35. O menino Jesus no meio dos doutores, Lucas 2, 39 a 52. O evangelista sublinha também um ponto importante. E crescia Jesus em sabedoria, estrutura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2, 52. Para essa reflexão, ressalto 2 acontecimentos. Primeiro, Maria e José vão ao templo, levam o menino Jesus para um momento de consagração à luz da orientação da lei. Então, a gente vai ler esse texto, Lucas 2, 22 a 24. Lucas 2... 22 a 24. Então chegou o tempo da oferta de purificação, como era a exigência da lei de Moisés. Seus pais, ou seja, Maria e José, os pais de Jesus, o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Pois a lei do Senhor dizia: se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Assim ofereceram sacrifício exigido pela lei do Senhor, 2 rolinhas e 2 pombinhos. Naquela época, versículo 25, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino, Jesus, ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo, Israel. Então Maria e José levaram Jesus ao templo. E para o momento de consagração, o casal, então, Maria e José, são surpreendidos com a chegada de um homem chamado Simeão, que tomou Jesus nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a salvação, ao qual preparaste diante de todos os povos. A gente leu o texto. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que esse menino será destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Lucas 2, 25 a 34. Maria e José ficaram muito admirados do que o Simeão estava dizendo a respeito do menino. O segundo registro está em Lucas 2, 41 a 52. Nessa seção está registrada a presença empolgante do adolescente de Jesus com 12 anos, participando em Jerusalém. Jesus foi a Jerusalém com 12 anos e foi participar com seus pais da festa da Páscoa. E aí eles estavam indo embora
E eles começaram a procurar Jesus, procurar e não encontravam. Voltaram então a Jerusalém e o texto diz assim: 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviram muito se admiraram da sua inteligência e de suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à sua espera. Lucas 2, 46 a 48. Vamos refletir então sobre o templo. O templo aqui é espaço de crescimento, diálogo, reflexão à luz da lei de Deus. Poderíamos dizer que esse adolescente, Jesus, estava participando ativamente de um estudo das Escrituras. Veja que bênção. Eles foram ao templo e teve um tempo de estudo da palavra e Jesus está participando disso. Sim. O templo como um lugar de aprendizado. O templo sempre é um lugar de aprendizado. Nós temos discipulado, nós temos escola dominical, nós temos cultos, reuniões, que são sempre tempo de aprendizado. E a escola dominical, eu creio que é o principal meio que nós temos de aprendizado. Traga os seus filhos para aprender da palavra do Senhor. Ensine a palavra do Senhor aos seus filhos. Sim, o templo como um lugar de aprendizado, bem como de crescimento coletivo, é um local para responder o desafio missionário do Evangelho. No ministério de Jesus, podemos vê-lo ensinando e orando nas sinagogas. Veja bem, depois, quando Jesus já está adulto e ele começa a ensinar, ele ensina então nas sinagogas. Mateus 12, 9, Marcos 3, 1, Lucas 6, 6, Lucas 13, 10, João 6, 59 e João 18, 20 falam sobre isso. Portanto, a sinagoga era a igreja judaica. Essa palavra tem um belo significado: assembleia ou congregação. Nessa assembleia havia espaço para no mínimo 3 coisas importantes: adoração, educação e o governo da vida civil na comunidade, educação cidadã. Para nós, na verdade, não há vida fora do Evangelho de Cristo e por isso entendemos a importância dos laços sanguíneos, mas temos clareza de que nós fazemos parte de uma grande família universal pelos laços do sangue de Cristo. Precisamos avaliar se temos priorizado a presença dos nossos filhos e das nossas filhas na igreja, na escola dominical, nos estudos bíblicos. Qual é o espaço que a igreja ocupa na agenda da nossa família? Quando você faz essa semana, o que nós vamos fazer em família? A igreja ocupa um lugar importante nessa agenda ou ela é a última opção? Nós, como pais e mães, temos falado bem dos aspectos positivos da igreja aos nossos filhos e filhas. Esse é um aspecto muito importante. Se você chega em casa e só reclama da igreja e esse irmão isso, esse irmão aquilo, a igreja isso, o culto demorou, ou sei lá mais o que, tava calor, tava isso, tava aquilo. Como é que seu filho vai gostar da igreja se ele vê você só reclamando dela? Preste atenção nas suas palavras. Se você está incentivando seu filho a ir à igreja ou você está desanimando ele de ir à igreja. De igual maneira, pensemos se a igreja tem sido um local de adoração, aprendizado, nos termos da orientação do apóstolo Pedro. Antes crescei na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Segundo Pedro 3, 18. A nossa orientação para essa semana é que você estabeleça um livro da Bíblia para ler em família. Defina um tempo em que será lido. Pode ser 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Defina um tempo para você ler o livro que vocês escolheram. Mantenha-se em oração para que os filhos e filhas sejam despertados para a leitura da palavra. É muito importante que nós oremos para que os nossos filhos, que nossos netos, nossos bisnetos, bisnetas, netas, filhas, sejam despertadas, quer sejam filhas de sangue, filhos na fé, que eles sejam despertados à leitura da palavra, que eles tenham desejo, fome de leitura da palavra. Jesus é o pão da vida, a palavra é o pão que nos alimenta. Precisamos ser alimentados da palavra. Que a nossa oração essa semana seja para que os nossos filhos
sejam despertados para a leitura da palavra. Escolha então um livro e leia junto com os seus filhos. Faça um propósito de uma semana, um mês, não sei quanto tempo vocês vão ler esse livro, mas leiam esse livro inteirinho em família. Amém? Que o Senhor abençoe vocês e que os seus filhos e filhas cresçam em estatura, em graça, sabedoria diante de Deus e dos homens, como Jesus foi. Obrigada, Deus, por esse tempo precioso e que nós possamos manter esse desafio e orar para que os nossos filhos e filhas tenham sede da Tua palavra e que amem ler a Sua palavra em nome de Jesus.